Saudamos a você que tem acompanhado o estudo do livro de Hebreus. Essa é a 16ª aula desta carta, dessa epístola, deste livro. E hoje nós trataremos então do capítulo 11, versículos de 1 a 7. O capítulo muito conhecido, o capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ou seja, daquelas pessoas do Antigo Testamento que mesmo tendo dificuldades, sofrendo perseguições, sendo torturadas, elas não desistiram, não abandonaram a fé, não apostataram, mas permaneceram firmes e agora são usadas como exemplo para nós. Vamos, antes de prosseguir, orarmos a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Teu nome seja louvado sempre, ó Deus. O Teu nome é louvado, mas que possamos nós, cada um de nós, ó Deus, imbuídos, ó Deus, motivados por Ti, imbuídos pela fé, movidos pela fé, ó Deus, possamos estar sempre engrandecendo o Teu nome, Te adorando, louvando, ó Deus, bendizendo o Teu nome, porque só Tu mereces o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa reverência. Só Tu mereces culto, ó Deus, porque Tu és o Deus Criador, Deus sustentador, Deus Redentor. Esteja, ó Deus, agora com o Teu poder nos revestindo a cada um de nós para, ó Deus, diante da meditação, diante do aprendizado do livro de Hebreus, ó Deus, tenhamos, ó Deus, a nossa fé edificada. Tenhamos ensinamento vindo de Ti, ó Deus, para fortalecer a nossa caminhada. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então, esse capítulo 11 vai tratar da fé e começa logo no início a sua trazendo o conceito do que é fé. Fé é a certeza de receber de Deus o que Deus prometeu, o que foi prometido, mas que ainda não veio. O que foi prometido, que Deus prometeu, mas ainda não cumpriu porque ainda não chegou o momento. Nós vamos ver que no capítulo 10, no final do capítulo 10, já tem referência à fé, quando diz, no último versículo do 10, nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos da fé para a conservação da alma, para termos o nosso assento, a nossa entrada no reino de Deus. E é importante lembrar isso da fé porque o autor vem o tempo todo até o capítulo 10 exortando para que aqueles judeus que foram impactados pela pregação do Evangelho não desistissem do cristianismo, não abandonassem, não deixassem de ser discípulos de Jesus, porque isso que nós entendemos como apostasia, Deus faria perder esse reino, o reino de Deus faria perder a salvação. E aqui então ele está nos dizendo, terminando esse capítulo 10, dizendo que nós, os filhos de Deus, não retrocedemos, mas permanecemos pela fé. Permanecemos, somos da fé, porque permanecemos. Esse capítulo 11 sobre a fé é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, muito conhecida. E você pode perceber, a gente percebe que em todos os versículos, em todo esse capítulo, quase todos os versículos fala da fé, pela fé, a fé, pela fé, então é muito conhecido. Nos versículos de 1 a 3 do capítulo 11, nós vamos ver que a fé vai falar da fé e dos efeitos. Da fé que nós temos, conceituar a fé, e os efeitos da fé na vida dos filhos de Deus. Vemos também que a fé não se apoia em fatos, não em sentimentos. Não é apenas um sentimento, não é apenas uma coisa abstrata, porque sentimento seria autoajuda, pensamento positivo e não fé. A fé também faz olharmos para o futuro, a certeza do que esperamos. O que esperamos está no futuro, a certeza disso, da realização do que esperamos, que faz a certeza tanta dessa realização, que faz com que a gente já viva no presente essa promessa. Faz essa promessa como se já estivesse presente em nossa vida.
a fé também se apoia em Deus, na pessoa de Deus, que pelo seu poder e pelo seu amor cumpre todas as suas promessas, é fiel nas suas promessas. E a revelação que nós temos dele mesmo como o Deus poderoso, o Deus de amor, o Deus que promete e cumpre. Então, no versículo 1, nós vamos ver duas coisas importantes, que é a conceituação de fé. Ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, coisas que se esperam, coisas esperadas. O que é que nós podemos esperar? Nossa geração pós-encarnação e morte de Jesus Cristo. O que é que nós esperamos? Nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo, está prometida, e nós sabemos que Ele virá. Nós esperamos a vida eterna no reino de Deus. Nós esperamos o novo céu, a instalação efetiva do novo céu, da nova terra, onde habita a justiça, onde nós estaremos presentes, junto com Deus. Então, essas são as promessas que nós estamos esperando. Então, esta é a fé. Nós temos a certeza de que essas promessas feitas por Deus serão realizadas. Por isso que nós já vislumbramos e já observamos, já tentamos viver dessa maneira, como se já estivéssemos. A certeza é tanta da realização dessas promessas que a gente já vive como se lá estivéssemos. A certeza, a fé, a certeza, a confiança que Deus cumprirá as suas promessas, também nos dá certeza da salvação, nos dá certeza que Deus nos salva. Claro, estas são as promessas que Deus nos faz e que temos certeza que serão realizadas. Isto é a fé. Mas também o versículo continua dizendo que também é convicção de fatos que não se veem. Fatos que se não veem, no final do versículo. O que seria isso? O que nós não vemos? Qual fato que nós não vemos? Nós não vemos a Deus, Deus é Espírito. Nós não vemos Ele, matéria. Nós não vemos Jesus, Jesus já esteve, já morreu, já se encarnou, nós não vemos o Espírito Santo, não vemos o céu que está nos prometido, não vemos o reino de Deus. Mas Deus revelou através da sua palavra, através dos profetas e através de seu próprio Filho, a existência destas realidades, a existência desses fatos, que existe o céu, existe o céu, existe a nova terra, o reino de Deus e que nós estaremos lá. Se eu confio que as promessas de Deus serão realizadas, também confio que as realidades invisíveis me são também reveladas por Deus. Confio plenamente na existência delas. Deus revelou tão claramente essas realidades invisíveis que vislumbramos como se presente na nossa existência já fossem. Mas também, nesses versículos, no versículo 2 e 3, nós vamos ver dois efeitos da fé. O primeiro efeito, versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Antigos, geração antiga, geração do Antigo Testamento, obtiveram bom testemunho de Deus. São aqueles que desafiaram as circunstâncias, desafiaram a incredulidade, desafiaram a idolatria, não aceitaram a idolatria, desafiaram as ideias vigentes na época e esperaram, crendo nas promessas de Deus, permaneceram firmes, perseveraram. Deus então dá testemunho da fé deles, Deus dá testemunho, bom testemunho, vai falar de todos eles. Vai falar de Abel, por exemplo, Deus testemunha de ele ser justo, vai falar de Enoque, de ter agradado a Deus. Então Deus dá testemunho, a Bíblia dá testemunho da fé desses antigos, dessas pessoas antigas que perseveraram na fé. E o segundo efeito, que é o verso 3, vai nos dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus.
todo filho de Deus entende, crê e tem fé nessa criação, a criação do universo conforme relatado na palavra de Deus, conforme relatado por Deus. A citação, isso está falando esse versículo, que o universo foi feito pela palavra de Deus, citando Gênesis, quando por 6 vezes Deus ordena, por 6 dias Deus faz a ordem, dá ordem, a sua palavra ordena de que as coisas viessem a existir e o mundo veio a existir pela palavra e pelo poder de Deus. Muito depois, a civilização grega, ocidental, os gregos já entendiam, acreditavam que a matéria sempre existiu, a matéria é eterna, mas existia o caos. E um dia essa matéria que estava em caos se organizou. Matéria eterna. Na verdade, não. Deus é eterno, a matéria foi criada. Charles Darwin, também com a sua conceito de evolução, teoria da evolução, também criou teorias semelhantes a essas, desfazendo, querendo desdizer a criação conforme relata a Gênesis, conforme relata Deus na sua palavra. Mas Hebreus afirma que é pela fé que nós entendemos que toda a realidade que nos cerca, de onde veio a existir por ordem de Deus. E por ordem de Deus nós sabemos de onde viemos e para onde viemos. Deus, por sua palavra, trouxe à existência o tempo. Deus é eterno. Deus criou o tempo, criou o espaço, criou a matéria, criou o mundo, a vida, criou as realidades visíveis, as que nós vemos agora, que apalpamos, mas também as realidades invisíveis, que um dia usufruiremos dela e veremos essas realidades também. Cremos na existência dela porque a Bíblia nos revela, mas um dia nós estaremos vendo concretamente. Então, desses três primeiros versículos, nós vamos aprender que cada afirmação desses 3 versículos está na Bíblia. Tá? As coisas que esperamos estão narradas na Bíblia. Esperamos a segunda volta de Jesus, está na Bíblia. Fatos que não se veem estão na Bíblia. Deus está falando sempre do reino dele, do trono, da majestade, de onde ele governa. Onde está Jesus Cristo, está na Bíblia. O testemunho dos antigos, a própria Bíblia dá o testemunho dos antigos, de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e vai dando testemunho de todos esses antigos que perseveraram na fé. Na Bíblia que nós vemos essa história, nós vemos essa informação. A formação do universo, a criação do universo por Deus está na Bíblia. Então, só nos resta entender que para aumentar, para termos a fé, somente com a Bíblia, com a leitura, com a observação da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, enchendo a nossa vida, enchendo o nosso coração, o nosso intelecto com a palavra de Deus, nós perseveraremos na fé. Como diz em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Prosseguindo então nesse texto, nós veremos que nos versículos de 4 a 7 vai nos trazer a história de 3 personagens, de 3 desses antigos que, não obstante as dificuldades, não obstante as perseguições que sofreram, não obstante serem rodeados, estarem numa sociedade, numa comunidade de idolatria, perseveraram na fé. Então, nos versículos 4 a 7, nós vamos ver, vai falar sobre Abel, Enoque e Noé, heróis da fé antes de Abraão, antes do dilúvio. Depois, no capítulo 11, nós seguiremos também vendo aí Abraão, Moisés, os juízes e vários outros personagens que a Bíblia dá testemunho da perseverança que tiveram na fé. Abel. A história de Abel está em Gênesis 4, versículos de 1 a 8. Abel era filho de Adão e Eva,
irmão de Caim e tinha por ocupação, por sua profissão, pastor de ovelhas. Entendemos que ele foi criado em um ambiente de culto a Deus. Seus pais ainda tinham lembrança do paraíso, lembrança da presença de Deus, lembrança do amor de Deus, e repassaram isso a seus filhos. A busca de Deus, a presença de Deus, a promessa de Deus de redenção, de esmagar a cabeça da serpente, era bem viva ainda na memória dos seus pais, e por isso então ele foi criado nesse ambiente de busca de Deus, nesse ambiente de culto a Deus. Por ele ser crente, por ele ser criado, ser crente nas promessas, ter a fé nas promessas de Deus, ele oferece então uma oferta para Deus, uma oferta de gratidão a Deus, uma oferta, mas traz da oferta as primícias do seu rebanho, o melhor que tinha do seu rebanho para sacrifício a Deus. E a Bíblia vai dizer que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Seu irmão Caim, porém, oferece um fruto da terra. O seu sacrifício, o sacrifício de Caim, foi rejeitado por Deus. Esta rejeição deixa Caim furioso e Caim mata Abel. Foi o primeiro homicídio, foi o primeiro assassinato. E aí nós já vemos a divisão, a distinção entre um homem que creu em Deus, um homem que ofereceu o melhor de si a Deus, em gratidão a Deus, e outro que desobedeceu a Deus, derramando sangue inocente. Abel creu em Deus, nas suas promessas, e obedeceu a Deus. Mostrou o temor a Deus, trazendo oferta correta para o culto a Deus, sacrifício de animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vemos que Abel foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer por sua fé. Pela sua fé, pelo que ele ofereceu, pela sua aceitação a Deus, ele morreu. Mas também fala, isso que nós falamos sobre Abel, está no versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. No versículo 5, vamos ver que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, a história de Enoque está em Gênesis 5, versículos 18 a 24, e narra lá que Enoque andou com Deus. Uma outra versão, em vez de andar, diz que Enoque agradou a Deus. Na verdade, quer dizer as mesmas coisas, quer dizer a mesma coisa, porque só anda com Deus quem agrada a Deus. Só está na presença de Deus quem sente a gratidão e sente-se grato e tem prazer e alegria em andar com Deus. Diz que Enoque foi trasladado, ou seja, tomado vivo e levado para o céu, sem passar pela morte. Foi a primeira exceção, não passar pela morte. Depois veio Elias, que também foi trasladado. Isso nos mostra que Deus, o nosso Deus, tem poder sobre todas as coisas e tem poder sobre a morte. Qual a demonstração? Como que Enoque demonstra a sua fé? Demonstra a sua fé crendo na existência de Deus, do Deus vivo, revelado por seus ancestrais. Ele habitava já no meio de uma geração que já estava se perdendo, já estava aderindo à idolatria, à imoralidade, já estava se afastando completamente de Deus, do temor de Deus. E Enoque, então, mesmo vivendo no meio dessa sociedade, dessa cultura idólatra, ele continuou a sua crença, perseverou na sua fé. Continuou crendo nas promessas de Deus de recompensa aos que o buscam, da salvação, da redenção,
que atende às orações, que atende o clamor do seu povo. Creu nesse Deus que atende o clamor do seu povo, que é favorável. Creu nesse Deus, continuou crendo nesse Deus que é favorável e misericordioso aos que nele creem, aos que nele confiam. A sua intimidade com Deus era tanto que ele teve até revelação sobre o julgamento dos ímpios no futuro. Em Judas, na carta aos Judas, bem no final do Novo Testamento, no versículos 14 e 15, vai nos dizer: quanto a estes, falando dos ímpios, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríadas para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Veja, Enoque, a sétima geração depois de Adão, vivendo num ambiente perverso, totalmente rebelde a Deus, ele andou com Deus, se agradou de Deus, agradou a Deus, e a intimidade nessa caminhada com Deus era tanto que ele teve inclusive a percepção de coisas que vão acontecer num futuro muito distante, tomando-se por base a idade, a época de Enoque. Esses acontecimentos estavam muito, muito distantes, muito no futuro. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Enoque, pela fé, foi trasladado e obteve testemunho de haver agradado a Deus. A própria palavra de Deus testemunha desse fato, de que ele agradou a Deus. E vai então no versículo 6 dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé não há possibilidade de crer que Deus existe e que se torna o galardoador, que cumpre as suas promessas. Sem fé não existe essa confiança, essa crença de que as promessas serão realizadas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E termina então no versículo 7 falando de Noé. Noé está no capítulo 6 de Gênesis, 6 em diante. Vai contar a história de Noé, dizendo o testemunho que diz que era um homem justo e íntegro. Noé era o único íntegro e justo de sua geração. Andava com Deus. E por andar com Deus, por ter comunhão com Deus, recebeu um aviso de Deus, recebeu a mensagem de Deus de que o mundo dia então seria destruído. Que aquela geração de rebeldes, aquela geração de pecadores seriam destruídos. E orientado por Deus, então, constrói um barco. 120 anos construindo um grande barco, a arca, sem qualquer evidência de que haveria inundação, que haveria necessidade daquela arca, daquele barco, daquele tamanho. Imagine a ironia, a zombaria que esse homem sofreu por todos esses anos fazendo uma arca, fazendo um barco daquele tamanho, obedecendo uma visão, obedecendo a ordem de Deus. Como foi tripudiado, como foi zombado, como foi ironizado esse homem. E nós vemos também, interessante, que o pecado que começa em Adão e Eva vai se espalhando pelas gerações e o dilúvio reduz tudo, elimina todos. E uma família, novamente uma família escolhida por Deus, repovoou a terra após o dilúvio. Também observamos que Noé, enquanto estava construindo a arca, ele estava pregando para a sua geração, estava exortando, alertando: olha, Deus vai exercer a justiça contra todos os rebeldes, contra todos os pecadores. Noé foi chamado em Pedro mesmo de ser o justiceiro, de ser o apregoador da justiça,
porque, porque com a sua obediência a Deus, ele estava sinalizando que o julgamento viria. Noé, sendo o único temente a Deus, em meio a uma geração de incrédulos, foi alvo de zombaria. Imaginemos quanta zombaria, quanta gozação esse homem não sofreu. Mas não desistiu. E sua fé é usada, inclusive serve de referência para o julgamento, serviu para o julgamento dos seus conterrâneos e serve também de julgamento como referência para o julgamento futuro que virá. A sua história é usada por Jesus para descrever o dia do juízo vindouro. Isso está em Mateus 24, 37 a 39, que diz: Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, entendemos o que é fé. A fé é a certeza das promessas de Deus, dos fatos que nos cercam. Nós vimos demonstrações do exercício poderoso da fé através das vidas de Abel, de Enoque e de Noé. E isso então nos leva a algumas lições que aprendemos nesses 7 versículos. A primeira delas, a salvação sempre foi pela fé. Fé nas promessas de Deus. Fé em Deus. Fé na sua pessoa. Fé que as suas promessas são cumpridas, são fiéis. Que Deus é fiel nas suas promessas e poderoso para realizá-las. Nós aprendemos também que não tem como agradar a Deus, não tem como andar com Deus sem ser pela fé. Nós não vemos a Deus, nós cremos na sua existência. Se nós não cremos, se nós não temos fé na existência de Deus, se duvidamos, não tem como nós andarmos com Deus. Só se anda com Deus pela fé na sua existência, pela fé no seu amor, pela fé nas suas promessas. A fé, então, se apoia nas promessas de Deus. A fé não é humana, como nós dissemos. Se for de sentimento do homem, pode ser autoajuda, pode ser pensamento positivo, mas não fé. A fé é resultado da intervenção divina no coração do homem, na vida do homem, intervenção de Deus no homem. É resultado da presença de Deus, da intervenção, da obra de Deus no homem. Uma outra coisa que aprendemos é que a fé é sempre provada. Ela passa por altos e baixos. Sempre tem as provações, pode haver morte por causa da fé, pelo exercício da fé, pela perseverança na fé, como aconteceu com Abel. Pode haver zombaria, pode haver perseguição, pode haver pessoa de fé sentir-se isolada no meio de uma geração corrupta, como passou Enoque. A fé provada pode ter altos e baixos, mas é fortalecida sempre com a comunhão com Deus através da oração e da Bíblia. E no ambiente de provação, no ambiente de dificuldade, no ambiente de perseguição, é que a fé emerge vitoriosa, é que a fé aparece vitoriosa, é que a fé alcança a vitória. Exemplo dos heróis, dos personagens que nós vimos hoje, Abel, Enoque e Noé. Estes sobreviveram a um mundo hostil, a uma cultura hostil, a um mundo idólatra, a um mundo corrupto, pecador. Sozinhos, eles sobreviveram, permaneceram firmes na sua fé, permaneceram na esperança e foram galardoados por Deus. Que também a nossa fé nos leve sempre a andarmos com Deus e sempre estarmos na presença de Deus. Que mesmo nas provações que possamos passar, tenhamos sempre confiança e fé
nas promessas de Deus que certamente serão realizadas na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que possamos prosseguir no estudo dessa carta tão importante.